casa. E a tua igreja te saúda, aplaudindo ao Senhor com toda força, com todo júbilo, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, tem lugar aqui na frente, tá? Algum irmão que estiver em pé aí, tem bastante lugares aqui, tem 3 lugares. Falei assim, um dia que eu crescer eu vou ter uma voz dessa, assim. Se Deus quiser. Deus abençoe, tá? Só que não tem para onde crescer, então eu sei que não vou ter. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, abra a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Esse é um texto, sim, muito conhecido. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Amém, irmãos? A cruz exige tudo. Tudo. A cruz de Cristo quer de nós e requer de nós tudo. Deus não aceita nada pela metade. Ele quer tudo. Simplesmente tudo. Mas a cruz não é só um símbolo que nós enxergamos, e hoje concluímos essa série, como algo de sacrifício, mas de redenção total. No mundo romano, quem era levado para a cruz, perdia todos os direitos. Já não vivia para si, porque de fato estava condenado. Por isso, quando o Evangelho coloca Cristo na cruz, no centro, ele não propõe apenas salvação, mas uma redenção, rendição total da existência humana. Paulo inicia esse chamado para o termo rogo, suplico, rogo com urgência. Eu suplico a todos vocês, isso é um clamor, é urgente, é para hoje, é para agora. Aqui o termo em grego é urgente, vá depressa. Eu rogo a todos vocês, eu suplico a todos vocês. É um clamor do apóstolo, façam isso com urgência. Porque, irmãos, às vezes nós achamos, como foi ministrado aqui por meio das canções, parece que Cristo não vai mais voltar. Parece que parte do céu é aqui. Deus me livre, que está longe de ser. Há um clamor do apóstolo aqui, rogo, suplico a todos vocês, irmãos, pelas misericórdias, porque se não for a misericórdia de Deus, todos nós já seríamos consumidos. Então, o apóstolo está propondo aqui nessa noite, que de fato venhamos a responder a uma pergunta. Que tipo de resposta a cruz exige de quem já foi alcançada por ela? Que resposta Cristo pede de nós a partir dessa súplica do apóstolo?
Que resposta você pode dar para ele nessa noite, a partir da cruz? Rogo-vos, irmãos. Porque a cruz vazia é a resposta. O trono ocupado, de fato, ainda mais, mostrando que Deus ainda continua vigente na história. Mas nessa noite, você precisa responder a esta pergunta. Rogo. Que tipo de resposta a cruz espera de quem já foi alcançado por ela? Assim, encontramos 3 possibilidades. Primeiro, a cruz exige uma entrega total da existência. Ofereçam os seus corpos. Irmãos, é sacrifício mesmo. Ofereçam os seus corpos. É uma entrega total. Deus, eu vou oferecer o meu braço. Pai, eu vou oferecer o outro braço. Não, Pai, eu vou oferecer um pouco da minha cabeça. Não, um pouco dos meus pés. Ofereçam os vossos corpos. É total, é tudo. E corpo aqui em grego é soma, literalmente soma, é mais, é mais. O apóstolo Paulo está dizendo, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei a soma, apresentei mais, dá mais para Deus, entrega tudo. É mais. Corpo é mais do que aquilo que é aparentemente físico, é a soma, é total, é tudo. Literalmente, corpos aqui é soma, que representa a totalidade da vida concreta, não apenas uma entrega racional ou parcial, é tudo. Quantos aqui certamente devem saber que antes de Cristo Jesus nós tínhamos sacrifícios de animais, de cordeiros, imolados, mortos, e era uma entrega total e perfeita. Os animais eram perfeitos, sem defeitos, e eram sacrificados, derramado sangue, demonstração de sacrifício para a oferta ao Senhor Deus. Vinha o Jesus Cristo e o Cordeiro perfeito foi entregue na cruz para nos salvar, e Ele entregou a soma, o seu corpo total, foi tudo. Tanto que na própria cruz ele fala 7 frases, e uma delas está tudo consumado. Eu fiz tudo, eu entreguei a minha vida por completo. Agora já cumpri a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. A minha soma, o meu corpo foi entregue por total. A minha existência foi toda. A cruz exige tudo, irmãos. E aqui eu quero abrir aspas. Às vezes nós temos medo de oferecer e ofertar o pouco. Porque a nossa vida, ela ainda está presa nesta existência. Lembra do Salmo 20, verso 7? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. É porque de fato, às vezes nós confiamos mais aqui e agora do que aquilo que está por vir. Porque o que está por vir, eu preciso crer. Eu não vejo, eu creio. Mas essa vida, tudo tem que ser palpável. Nessa vida tudo é tomé. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que tocar na ferida. Eu tenho que tocar na dor. Eu tenho que perceber. Eu tenho que ter. Eu tenho que sentir. Tudo é sensorial. Tudo é perceptível. Eu tenho que perceber. Mas Cristo está dizendo assim, olha, se você quer entregar a sua vida, você precisa entender que tem que ser a soma. Tudo. A sua alma. Seu coração, a sua vida. Por isso que Paulo diz assim, já não vivo mais eu não vivo. Você tem que morrer. Por isso que na semana passada nós falamos sobre quem quer ir para o céu. E 100%, David. Uau! E eu também levantei, eu acho que eu levantei. Mas tem que morrer, irmãos.
O reino de Deus é feito de duas dimensões, o céu lá e o céu que começa aqui, no meu e no seu coração. O reino de Deus. A cruz exige uma entrega total da existência, tudo. João Calvino, ele disse: não somos nossos, no seu livro As Institutas, não somos nossos, portanto, nem nossa razão, nem a nossa vontade devem governar as nossas ações. Nós não somos nossos, nós somos de alguém que morreu por mim e por você, Jesus. Ofereçam em sacrifício, se ofereçam em sacrifício. Ah, Deus, eu estou dando tudo, Senhor. Eu estou me sacrificando, vindo para aqui, para o culto, nesse ar-condicionado agradável. Eu estou me sacrificando. Eu gastei um combustível hoje considerável para vir aqui. Isso não é sacrifício, meus irmãos. Isso, na verdade, acaba sendo privilégio pelo ar-condicionado e pelo carro que você tem, graças a Deus e graças ao seu trabalho. Sacrifício foram os heróis da fé. Sacrifício foi o apóstolo Paulo, que nasceu numa prisão e morreu numa prisão. E no final ele chega a dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estou sendo oferecido como oferta de libação, em sacrifício ao Senhor, porque deve ser tudo. Deus está exigindo de você hoje, por meio da cruz, toda a sua existência. Porque quando você se oferece, tudo que você tem é dele. É dele. Mas há um segundo princípio que eu tiro a partir desse texto. A cruz exige rendição contínua e viva. Sacrifício morto, vivo. Paulo usa o termo aqui, vivo continuamente. No original é o sacrifício vivo continuamente. Por isso que, mais que um culto, é uma celebração. E vimos aqui que culto não é só este momento. Culto é uma continuidade da vida. Culto é um estilo de vida. Celebração é um momento aqui, acabou a grande celebração. Mas culto é um estilo de vida. Por isso, a cruz exige uma rendição total e contínua da vida. Sacrifício vivo, contínuo. Todos os dias. Todos os dias eu me ofereço em sacrifício vivo. Todos os dias eu me coloco à disposição. Isso cria um paradoxo teológico, um sacrifício que não morre, mas que permanece. Ou seja, não é um evento, é uma condição permanente. A vida cristã não é marcada por momentos de entrega, mas por uma vida de rendição no altar. É todos os dias. É contínuo, é vivo, é permanente. Lembra do sacrifício que eles ofereciam no altar? Todos os dias, a chama, o sacrifício, a lenha tinha que ser trocada, o fogo era aceso todos os dias, porque não poderia apagar. É esse mesmo sacrifício, pós-morte, Cristo, ressurreição, assunto aos céus, é exatamente isso, é sacrifício vivo. Se antes tinha todo o sacrifício de matar, limpar o altar, purificar o altar, tirar a cinza, e a lenha poderia continuar queimando a noite inteira. Hoje é a mesma coisa, o sacrifício vivo sou eu, todos os dias. A vida cristã, irmãos, não é só esse momento aqui. Esse momento, na verdade, é uma resposta da vida contínua. É uma resposta ao que eu vivo em Deus e de Deus, na casa, no trabalho, na faculdade, nos estudos, relacionamentos. Aqui é uma continuidade. Assim, quando Cristo nos chama, Ele nos convida a viver e morrer por Ele e nele. Isso requer renúncia, entrega.
Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Bom, você precisa negar a si, pegar a sua cruz e caminhar com Ele. Isso é uma vez na vida. É um dia que eu levantei as minhas mãos, aceitei Jesus como meu Salvador, aqui na célula ou em qualquer outro lugar, fui batizado e agora acabou. Não, é sacrifícios todos os dias, é contínuo. A adoração não termina aqui exatamente às 9 horas. A adoração é um estilo de vida, de sacrifícios. Sim, porque às vezes queremos fazer desta vida, dessa existência, o próprio céu. Terceiro e último, a cruz exige transformação da mente e alinhamento de valores. Não se amoldem, mas transformem. Amoldar, irmãos, está no molde do mundo, no jeito, na forma do mundo. Assumir a forma externa. Já transformar é transformar a mente. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada, endurecida, petrificada, está parado. Transforma tudo no exterior, mas no interior continua do mesmo jeito. Por isso que a cruz exige uma transformação total, e um alinhamento com os valores do reino de Deus. Mudar, não precisa só mudar externamente. Tem roupa de crente, aparência de crente, até usa a Bíblia, mas não usa a Bíblia, mas não vivo a aparência só, vivo uma vida transformada em Cristo Jesus. E quando isso é real, tudo não é meu, tudo é dele, inclusive os meus bens. Se você tem mais amor pelos seus bens e menos por Cristo Jesus, você ainda não entendeu o reino de Deus, não foi transformado, não houve uma metamorfose. Power Rangers. Só quem riu entendeu o negócio e é dessa geração. Só para eu tomar uma água. Quem não riu, não entendeu ou não achou graça mesmo. Mas é isso que Paulo está dizendo. Não dos Power Rangers, mas do transformar. Transformar a mente. Tem pessoas com mentes tão transformadas para a vida, para os negócios, para as coisas, mas no reino de Deus é atrofiado, é pequeno, tudo é inho, igrejinha, é inho. Eu já vi, irmão, eu já falei isso aqui, já compartilhei, já abri o coração, já abri meu coração, porque pastor também peca. Dói meu coração quando alguém diz assim, eu tenho saudade da minha igrejinha. Eu fui para casa orar porque eu estava orando pouco. Eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade da minha vida pregressa. Tem gente que fala tanto da sua vida pregressa, fala tantas coisas. Na hora, não, Cristo me transformou. Tudo é inho, tudo é pequenininho. Então você, o Drummond diz assim, que você não é do tamanho da sua altura, você é do tamanho do seu sonho. Se você sonha pequeno, você vai ser pequeno. Mas se você sonha em alcançar o reino de Deus, é isso, o reino de Deus é para todos. Todas as pessoas transformadas de dentro para fora. Tem até uma música, de dentro para fora. Mas essa é uma transformação, irmãos, radical. E radical, a raiz da palavra é total, profunda. Vem de baixo para cima. Transformação. Paulo está dizendo, rogo, urgente. O sacrifício é racional, ou no original, espiritual. Apresente os corpos de vocês em sacrifício vivo, ou seja, contínuo. Terceiro e último, uma transformação atrelada aos valores. Não se amoldem, não criem os mesmos valores do mundo. O que é errado no mundo é errado, irmãos. Homem com homem é errado.
Mulher com mulher é errado. No reino de Deus não existe isso. É pecado, continua sendo pecado e é pecado aqui e em qualquer outro lugar. Valores no reino de Deus são eternos. Deus constituiu família. E vamos falar isso enquanto houver microfone ou não, iremos falar. São valores. Não iremos criar o molde do mundo. Iremos transformar o mundo, porque a cruz exige tudo. Pastor, você não pode pregar isso porque você pode ser preso. Ah, irmãos, Cristo me libertou. Eu sou livre nele. Nenhuma algema pode me deter em Cristo Jesus. Porque eu e você fomos transformados. Você precisa entregar tudo. Quem não fala o que precisa falar, vai ser influenciado por aqueles que falam. Martin Luther King disse que o problema não é dos maus que falam, são os bons que se silenciam. A igreja é a resposta, mas ela precisa viver uma transformação real. O evangelho é puro e simples. C.S. Lewis, puro e simples. O que o evangelho espera de mim e de você? Vida santa, vida separada, vida transformada, vida santificada, vida mudada para influenciar o mundo, porque nós não íamos entrar no molde do mundo. Esse discurso de que o mundo está entrando na igreja, jamais. Porque não é a cor de uma parede que vai ditar se o mundo está entrando ou não. É se o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. Quem tem ouvidos, está sendo pregado. E a fé vem por? E ouvir o quê? A palavra. Está sendo pregada. A palavra. Rogo-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e espiritual. Não se amolde aos padrões do mundo. Se você nessa noite entrou aqui achando que não tem mais jeito, a cruz é a resposta. Mas ela exige tudo de você. Tudo. Uma vez, e eu concluo, vou pedir permissão mais uma vez à minha família. Não, mas só como um exemplo. E com certeza, se eu abrisse o microfone, muita gente teria testemunhos até assustadores em relação a isso. Já perdemos muitas coisas, irmãos. Literalmente coisas e pessoas na nossa trajetória cristã. Alguns que conhecem a nossa história de perto, sabem disso. A cruz exige tudo. Aqueles que não estão aptos para deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, esposo, por causa do reino de Deus, também não está apto para entrar no reino dos céus. Imagine quem é pão duro, suvina, mão de vaca. Antes de acabar o culto já está em casa, porque não passa na cantina, porque é caro a cantina. A traça e a ferrugem vai comer tudo. Vai te levar, está amarrado, pastor. Olha que pode estar solto. Por isso que nós vamos fechar a porta hoje, vamos abrir aqui para você passar por ali. Irmãos, nada iremos levar dessa vida. Camila e meu filho estão aqui. Nós já perdemos tantas coisas. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos também, por causa do reino de Deus. Já entregamos tantas coisas por causa do reino de Deus. Há 2 semanas atrás estive com 2 colegas, 2 amigos. Um foi o meu pastor, mesmo, o pastor Marcos, e o outro o pastor Saldanha, que os irmãos conhecem. Há alguns anos atrás, o Saldanha, eu vou falar isso aqui porque ele está nas redes sociais, não é nada demais, né? Ele literalmente, irmãos,
literalmente entregou o carro dele, na época, um Corolla, meu sonho. Eu não estava lá. Ele entregou o Corolla para a igreja. O carro. A igreja estava precisando de fazer umas... O meu, tadinho, só entregar. Mas ele entregou o Corolla. Era um bem. Até porque ele falava assim, e nós falamos isso, né? Foi Deus quem me deu, então eu estou devolvendo para ele. Ele vendeu o Corolla, pegou toda a oferta, todo o dinheiro, entregou para a igreja, estava precisando fazer umas melhorias, um negócio lá, oferta lá. Estou falando de um exemplo de uma coisa, de um bem. Recentemente o Marcos, pastor Marcos, também a mesma coisa. Porque algumas pessoas acham que todas as igrejas são iguais, né? Não, irmãos. Tem igrejas e tem pastores muito sérios, que em vez de extrair, dar, entrega, devolve, oferta, a sua vida. Porque foi Deus que me deu, eu só estou devolvendo, porque é dele. E no dia que ele quiser tirar, antes dele tirar, toma, Senhor. Ele foi lá e entregou o carro. Estou falando de coisa, mas tem pessoas que perdem algumas coisas, pessoas na caminhada. Quantas vezes deixei de visitar a minha mãe para visitar uma ovelha? Quantas vezes eu tive que falar com meu irmão para ele levar a minha mãe, para eu ficar e atender pessoas, para depois, para essas mesmo, apunhalar pelas costas. É tudo, é tudo, é tudo, porque já não vivo mais eu, é tudo. A pergunta hoje, final, ou as perguntas, o que te falta é entregar. O que falta você entregar no altar do Senhor? Eu rogo nessa noite, eu suplico nessa noite, ofereçam. Veja, que é ofereçam, você não é obrigado. Oferece, entrega, entrega. Entrega com alegria, entregue a sua vida, entregue os seus bens, entregue o seu coração, confia nele, e o mais, ele fará. Paulo conclui esse versículo dizendo que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. A cruz é boa, a cruz é perfeita, a cruz é agradável. Se você já entregou a sua vida a Jesus e não te custou nada, eu sinto muito te dizer, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Como assim, pastor? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar, não alto, porque o alto preço ele já pagou, mas existe uma cruz a carregar, e essa é minha, é sua, só você pode fazer. Nos coloquemos de pé no nome de Jesus, e essa súplica continua ecoando hoje. Rogo-vos. E hoje Deus espera uma atitude sua, antes de sair desse momento de celebração. Deus espera uma postura sua, mediante essa palavra. A cruz exige tudo. Cristo entregou tudo. Cristo entregou o seu corpo, entregou a sua vida, com apenas 33 anos. A sua adolescência, juventude,
ele entrega tudo e diz: eu fiz a vontade do meu Pai. Hoje você precisa entregar tudo. Se você está preso mais nesta vida do que na vida vindoura, ainda te falta uma coisa: Jesus total. Talvez precise entregar o seu coração, a sua família, os seus bens. Talvez a cura que você está almejando, sonhando, pedindo, rogando, não aconteceu, porque ainda te falta uma coisa. Lembra do jovem rico? Eu quero ir para o céu, Senhor. Vende tudo que tem, doa aos pobres e me segue. Ele saiu com tudo o que ele tinha, mas provavelmente não foi para o céu, porque ele deu preferência para os seus bens. Pasme, irmãos. Tem pessoas que deixam de frequentar a igreja só para não dizimar. Porque os bens é maior do que qualquer outra coisa. Rogo-vos. A transformação precisa acontecer. E isso é cura. Isso é salvação. Isso é rendição. Feche seus olhos, eu quero orar por sua vida. No nome de Jesus.